Deus, Ele rege a nossa vida, Ele rege o universo, Ele é o Criador dos céus e da terra. E se nós nessa manhã levantamos, acordamos, é porque Deus tem algo para nós. Deus, Ele tem algo para se revelar para a minha e para a sua vida. E esse culto, ele começa na manhã, quando acordamos, colocamos nosso pé no chão. E aí onde eu falo, a lei da primícia. Precisamos entender que Deus, como nosso Senhor, o nosso supremo Salvador, Ele merece de nós o melhor. Então, que nós tenhamos a consciência, queridos, que se nós acordamos, precisamos dar a Deus a primícia desse dia. Os primeiros minutos que nós levantamos, precisamos honrar a Deus. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios 3 que precisamos honrar a Deus com as primícias. O que é primícia? É primeiro, é aquilo que vem logo antes de tudo. Antes de nós acordarmos e pensarmos em fazer algo, precisamos entender que Deus é o nosso Senhor, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sabe por quê? Porque se estamos vivos, se temos alimento, se temos casa, se temos cama para dormir, é porque Deus assim tem nos dado, querido. Sabe, às vezes ficamos esperando tantas coisas grandes, tantas coisas tremendas, mas Deus, Ele se revela para nós nas pequeninas coisas. A palavra dele fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas citadas no livro, comida, alimento, coisas básicas que todos nós aqui temos, amém, queridos? Quem é que não tem alimento na casa? Quem é que não tem casa para morar? Quem é que não tem uma cama para dormir, um teto para se guardar? Então, aplauda a Deus nessa noite. E que nós, nesta noite, amados, venhamos agradecer a Deus. Sabe, Gênesis capítulo 4 vai falar sobre Caim e Abel. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele formou o homem, Adão e Eva, e eles tiveram esses dois filhos. E aqui na palavra de Deus diz assim, ó, Abel trouxe, Gênesis 4, versículo 4, versículo 3, aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, eu entendo aqui que Caim, ao cabo de dias, trouxe uma oferta da terra ao Senhor. Sabe, passou-se, ele plantou, sabe, ele colheu, ele usufruiu dos frutos da terra, e passando-se alguns tempos, ele não priorizou a Deus, mas ele ofereceu a Deus um sacrifício. Sabe, o versículo 4 já nos mostra Abel com uma mente diferente, a mente que nós precisamos ter em Cristo. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, Abel, ele trouxe do primogênito, estamos falando de primícias. Abel, ele trouxe do primogênito, aquele que era mais importante no meio do seu rebanho, ele trouxe para o Senhor. Sabe, quando nós entendemos que o melhor que temos é para Deus, amados, a nossa semeadura, ela se torna fértil, a nossa semeadura, ela torna-se tremenda, porque Deus, queridos, Ele não faz nada por acaso. Como eu disse, Deus, Ele não faz nada por acaso, mas Deus, Ele quer ver o quê? A minha fidelidade, o meu amor. Sabe, Ele quer ver se realmente eu e você estamos preocupados em adorá-lo. Ele está preocupado, Deus, Ele está querendo ver se você acorda pela manhã e dobra o seu joelho e fala: Senhor, obrigado, porque eu tenho um trabalho,
Senhor, obrigado porque hoje eu vou ter um pão para me alimentar. Senhor, obrigado porque hoje eu vou pagar as minhas contas. Senhor, obrigado porque eu tenho ar para respirar. Senhor, obrigado porque eu tenho um coração a palpitar no meu peito. Sabe, queridos, nós muitas das vezes somos ingratos a Deus. Pedimos às vezes a Deus coisas que não são para nós. E a Bíblia fala que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Mas a palavra nos ensina que a prioridade é o Senhor. Quando nós entendemos essa primícia, que Deus é mais importante que tudo na nossa vida, Deus, Ele olha lá do alto sublime céu e olha assim: irmã Débora é minha serva lá. Ela está deixando muitas vezes de comer uma carne, mas ela está sendo fiel a mim, ela está dando o melhor dela para mim. Sabe que Deus, Ele olha para nós, muitas vezes pensamos que Deus, Ele te vê. Deus, Ele te vê no seu deitar e no seu levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer ver o teu intento. Aqui em Caim e Abel, queridos, Deus se atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, porque Abel, ele ofereceu o melhor para o Senhor. Sabe, quando nós vamos no livro do Gênesis, capítulo 22, que nós vemos o Senhor, Ele faz uma promessa para Abraão. O Senhor fala: Abraão, Gênesis 15, o Senhor fala assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, Abraão, olha ali para as estrelas, olha, vê se você consegue contar. Serão assim a sua descendência. Sabe, querido, Abraão ouviu essa palavra e eu acredito que ele creu, ficou feliz. Sabe, e lá em Gênesis 22 nós vamos ver algo tremendo, amados. Gênesis 22 diz assim, Gênesis 22: e aconteceu depois dessas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: eis-me aqui. Sabe, aqui Isaac, o filho da promessa, já tinha sido concebido. Deus já tinha dado a promessa que ele tinha oferecido, que ele tinha dito que daria para Abraão. E agora, Gênesis 22, ele fala: eis-me aqui. Aí diz o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Olha só, queridos, Deus, ele pegou pesado com Abraão. Sabe, eu acredito que Deus, ele pegou pesado com Abraão, porque ele falou assim: ó, Abraão, você olha para as estrelas, sua descendência será grande, toma o filho, a promessa está aí. E agora o Senhor, ele olha para Abraão e fala: Abraão, olha só, pega o seu filho, o Isaac, aquele a quem tu amas, teu único filho, a promessa. Querido, às vezes, sabe, precisamos sacrificar o nosso Isaac. Sabe por quê? Porque, como eu falei ainda há pouquinho, Deus, Ele não vê com os nossos olhos. Deus, Ele não vê com os nossos sentimentos. Deus, Ele vê lá na frente. Ele vê o que vai acontecer lá na frente. E muitas das vezes, o agir de Deus na nossa vida é para revelar algo para nós. A promessa foi dada: Abraão, ó, vai ter um filho. Abraão, a sua descendência vai ser grande, vai ser tremenda. Todas as famílias serão abençoadas através de você. Mas pega lá o seu filho, pega lá o Isaac, leva lá no monte, que eu vou te mostrar, e oferece para mim em sacrifício. Sabe, às vezes, queridos, nós ouvimos algo. Esta noite eu não estou falando de sacrifício, estou falando de prioridade, primícia. Sabe, essa palavra que parece tão simples, mas tem um poder transformador na minha e na sua vida. Sabe, mas às vezes para isso acontecer, Deus, Ele tem os caminhos dele.
E os caminhos deles, irmã Luciane, missionária, podem não ser os nossos. Abraão olhou para aquilo, para aquele pedido do Senhor e falou: Senhor, minha promessa, Senhor, como é que vai ser? A minha promessa, Deus, eu vou sacrificá-lo, eu vou dar para ti, mas como é que vai ser? Às vezes Deus, Ele coloca, queridos, você na promessa. Às vezes Deus coloca você no estreito, para você entender que a promessa de Deus depende da sua atitude, da sua mente, do seu entendimento. Mas algo que me chama bastante atenção é que Abraão, ele era o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão, ele segue, 3 dias caminha, ele avista o monte, e ele despede os homens que estavam do lado dele, e fala: ó, fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos lá sacrificar, vamos lá adorar, e depois tornaremos. Sabe, queridos, entendamos nós, irmã Alete, entendamos nós que muitas das vezes o sacrifício vai ser adoração. Muitas das vezes o sacrifício que você vê como sacrifício para Deus é adoração. E às vezes a adoração que você presta é sacrifício para Deus. Mas Deus precisa entender. Deus precisa entender que você é uma pessoa que tem um coração que não é apegado às coisas que passarão, irmã Lucimar. As coisas que passarão. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, Deus, Ele não quer nós amando o dinheiro. O dinheiro é necessário. Sem o dinheiro nós não nos alimentamos, sem o dinheiro nós não pagamos nossas contas, mas Deus não quer que seu coração esteja ligado diretamente na ganância do amor ao dinheiro. Deus, Ele quer que você seja abençoador na obra dEle. Deus, Ele quer que as primícias, verdadeiramente, que você fale todo dia, declare no seu coração: Senhor, meu coração é Teu, a minha vida pertence a Ti. Deus, Ele quer ouvir isso de você. Sabe, quando nós vamos para o livro de Josué, capítulo 6, que nós vemos Josué saiu do Egito. A Bíblia fala que foram 600 mil homens, com mulheres e crianças, foram quase 3 milhões de pessoas atravessando o deserto. E agora prestes a entrar na terra. Cadê o tecladista? Abandonou o teclado? Oh, ajuda aí, querido. Próximo, queridos, a conquistar a terra. A Bíblia diz que os israelitas, eles passaram 40 anos no deserto, 40 anos caminhando. A Bíblia diz que os sapatos não se gastaram, as sandálias, as roupas não se desfizeram. E agora, depois de 40 anos peregrinando, era chegado o momento deles entrarem na terra prometida. Sabe, a lei das primícias nos ensina algo tremendo, queridos. Atravessando o Jordão, logo atravessando o Jordão, logo que eles atravessassem o Jordão, eles iriam conquistar a primeira cidade, Jericó. Já ouviram aquele não vem com Josué lutar em Jericó? Seria essa, Jericó. E o Senhor fala para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, vocês vão entrar, vocês vão conquistar. Podem ficar tranquilos que vocês vão conquistar Jericó. Só que é o seguinte, vocês matem todos, só vai ficar vivo Raabe, que ajudou os espias, e a sua família, o resto todos vocês vão matar. E normalmente era de praxe das guerras, os espólios de guerra, o povo ficava.
Eram gados, roupas, tudo que tinha de espólio de guerra que sobrasse lá depois que eles conquistavam, eles ficavam. O Senhor fala: ó, Josué, tudo é meu. Quando vocês entrarem em Jericó, matem todos, certo? Raabe, a sua família, e os espólios de guerra, os ouros, os utensílios, os ferros, os cobres, todos vão para a casa do Senhor. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Josué? Era a primeira terra, primeira cidade que, pós sair do Egito, os israelitas iriam conquistar. Eles iam entrar em Jericó. Era a primícia das guerras. Sabe, em falar assim, amado, nós sabemos da história. A Bíblia nos fala que Acã, um dos chefes de Josué, ele pegou algo, pegou ouro, pegou um utensílio, pegou e levou e escondeu. Passando algum tempo, amados, Josué, ele levantou um batalhão para conquistar uma outra terra, uma outra cidadezinha pequena, Ai, uma cidade pequena que, na verdade, o exército todo de Israel não precisaria nem se dispor. Falaram simplesmente: ó, manda simplesmente um batalhão que é suficiente. Queridos, mas por infidelidade de Acã, eles perderam a guerra. Sabe, quando nós desobedecemos a Deus, consciente ou inconscientemente, as consequências ele vem. E queiram saber, queridos, as consequências para Acã e a sua família foi terrível. Sabe, muitas das vezes Deus ele mostra o caminho a ser seguido. Precisamos então, amados, estar atentos ao que Deus fala, porque entendemos a primícia. Jericó seria a primeira cidade conquistada. E Deus ele queria a primícia de tudo aquilo que seria conquistado. E nesta noite, querido, Deus ele pede para mim e para você, para que nós venhamos olhar para nós mesmos. Eu costumo falei algumas vezes, nós estamos hoje no dia 1º de fevereiro, passaram-se 31 dias, 32 dias do ano. 31, acabou, agora dia 1º, 32 dias. E eu, no último culto aqui da virada, o pastor Edson nos ensinou na pregação que nós precisamos, para receber coisas diferentes. Quem lembra dessa palavra? Quem estava aqui? Precisávamos fazer as coisas diferentes. Sabe por quê? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós fizemos do ano passado, quando chegar no final de 2026, sabe o que vai acontecer? Frustração, porque vamos colher os mesmos frutos. Iremos colher, irmã Luciana, os mesmos frutos que colhemos em 2025. Quem quer colher os mesmos frutos que colheu em 2025? Eu não quero. Eu quero fazer algo diferente, amados. E Deus, nessa série de pregações, tem nos dado a oportunidade de aprender que sobre a primícia do Senhor, primeiro a Deus, primeiro ao Senhor, primeiro para Ele, depois eu. Sabe, primeiro para o Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Ele é aquele Deus que nos dá a saúde. Tudo que temos e fazemos é por Ele e para Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pela sua vida nesta noite. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Deus, queremos colher diferente, Senhor. Queremos receber algo diferente da sua parte, mas entendemos, Senhor, que Tu, ó Pai amado, é o Senhor da nossa vida. Tu é o tudo para nós, Senhor. Sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Para onde iremos nós, Senhor, se não for contigo? Ó meu Deus e meu Pai, entende que nós nessa noite possamos entender, Senhor, o valor
da prioridade, a primícia, o valor que precisamos colocar em Ti, Senhor, na nossa vida, que a nossa renda, Senhor, Deus, seja multiplicada, Deus, que o valor da nossa semeadura no Teu reino possa, Deus amado, prolongar, Deus, nossos dias, Deus, que possamos entender, Senhor amado, que além de nós, Senhor, tem Tu. Além da nossa vida pequena, tem Tu que és grande e rege e controla todo o nosso ser, Pai. É nesta noite, Deus, que nós queremos entender e queremos colocar em prática, Senhor, que verdadeiramente ouvimos de Ti, Senhor, e vamos começar, ó Pai amado, mudar, Deus, nossas diretrizes para sermos mais e mais abençoados por Ti, Senhor. Se somos abençoados, queremos mais e mais de Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite, pelo que tem nos ensinado, Deus, e nos deu a oportunidade, Senhor, para colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido ao lermos, ao meditarmos a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse povo que ouviu essa palavra, que esse povo que entendeu, e por esse povo que vai praticar e vai transformar a sua vida. Doravante pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis tomar assento, a grande oportunidade em nome de Jesus.